Salve, salve nação. Bom, pessoal, vamos falar aí, primeiro quadro, tá, do canal, que é o Papo Bravo Tricolor. Vamos falar um pouco sobre essa questão aí do Lucas, né, que eu acho que acabou se agravando a lesão dele, né, se machucando novamente, sentindo. Vamos falar um pouco disso aí. Papo Bravo Tricolor, primeira edição. Pessoal, é o seguinte, né, a gente viu aí, nessa terça-feira, que saiu a informação do Lucas lesionado, né. Bom, com relação a isso, pessoal, a gente tem um problema. Eu vi várias páginas do São Paulo, vários canais, até meios de comunicação, falando sobre o elenco do São Paulo, se o elenco do São Paulo era fraco, se era o que era fraco. O elenco do São Paulo, de fato, não é fraco, né? Mas o elenco do São Paulo é curto. E a gente viu isso no final de semana contra o Palmeiras, né? A gente viu o São Paulo fisicamente, morto fisicamente no segundo tempo, né? E o Palmeiras totalmente inteiro. Por quê? Porque o Abel tem mais peças de reposição à altura, né? O São Paulo não tem tantas peças de reposição. Então, quando você tem uma maratona de jogos, você tem que desgastar esses jogadores muito, direto, exaustivamente, entendeu? Então você não consegue dar uma rodagem total pro elenco, né? Quando que você tira um Estevão e coloca ali um Felipe Anderson, um Veiga, um Vitor Roque, né? Você tem Paulinho, enfim, você tem diversas opções de elenco. O São Paulo não tem essas opções de elenco. Hoje, o São Paulo é um time bom defensivamente. Você tem peças de reposição à altura uma da outra, né? Você tem o Ferrarese, você tem o Juan, você tem o Alan Franco, você tem... E isso porque você tem o seu principal zagueiro, o Arboleda, né? Na defesa, o São Paulo não pode falar. Tanto é que o São Paulo não sofre tanto defensivamente. As laterais foram muito bem repostas com o Cédric e o Enzo Dias, né? Mas, como faz quando você joga em casa e você tem um time bom defensivamente e um time ofensivamente mais fraco, mais frágil, né? Você pega o Oscar, você tira ele durante 40 dias, você começa a dar ritmo de jogo contra o Palmeiras, né? E o Alves, assim, que não tem rendido nesses últimos jogos. Ou seja, você tem um menino que não tá rendendo nos últimos jogos e você tem o Oscar que tá voltando de 40 dias de lesão, né? Ou seja, não é que o time é fraco, o time tem um cobertor curto, né? Como que na linha de frente, que é o Lucas Ferreira, o Ferreirinha, o Lucas e o próprio André Silva e o Luciano. Desses três jogadores, né? Desses jogadores de ataque, você não tem jogadores de ponta o suficiente, né? Você tem até o Luca, que é um menino de 18 anos. Difícil saber se ele vai render o mesmo que o Ferreira. E o Ferreira não consegue jogar um jogo com 90 minutos. Ele fica se arrastando em campo a partir dos 60 minutos. Então fica muito difícil de você manter a pegada, né? E agora sim o Lucas, que consegue fazer a ponta esquerda e a ponta direita muito bem, você fica sem opções. Se você for com todo o seu arsenal logo no início do primeiro tempo, no segundo tempo você vai ter que arrumar um jeito de atacar, sendo que o elenco do São Paulo não tem ferramentas de ataque o suficiente, né? Então, na minha opinião, o São Paulo não é um time ruim. O São Paulo é um time frágil ofensivamente, muito por conta das suas opções e das limitações que você tem de peças de troca para o segundo tempo. Até porque o Ferreirinha não consegue render os 90 minutos direto. Ou seja, se sai o Ferreirinha, quem você coloca? O Lucas não está disponível, né? E se você entra com Ferreirão e Ferreirinha, qual é a válvula de escape no segundo tempo? Você só vai ter somente uma. E se essa é bem marcada, você anula o time do São Paulo. Por quê? Porque o André Silva não é jogador de ponta. O próprio de velocidade. O Luciano também não é jogador de velocidade. Como que você faz? Como que você vai solucionar esse problema? Se soluciona esse problema com contratações. E é algo que o São Paulo não consegue fazer, porque o São Paulo está financeiramente quebrado, ok? Esse é o Papo Brabo Tricolor. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem aí o que vocês acham sobre o elenco do São Paulo. E deixa o seu like, ok? Um forte abraço e vamos São Paulo!